comigo, rapaziada. Jogo do Mengão ontem, 0x0, 1 pontinho. A gente trouxe pra casa aí. Resultado pra mim importantíssimo. Tô trazendo um corte aí do canal da ESPN Brasil, programa Linha de Passe. Vamos ver o que os comentaristas falaram aí a respeito do jogo do nosso Mengão ontem. De volta com Linha de Passe, agora para falar do Flamengo. 0x0 com a LDU. Fecha esse primeiro turno da fase de grupos com uma vitória, uma derrota surpreendente, um empate. Esse empatezinho aí, a gente tá falando... Cara, essa derrota foi doída. Perder pro Central Córdoba em casa, no Maraca lotado, aí foi realmente surpreendente. E olha que os caras só ganharam da gente, né? Os caras empataram com a LDU, vão jogar com o Tátira na quinta-feira e só da gente que os caras conseguiram ganhar, cara. Impressionante. Aqui do Vasco, né? Esse empatezinho do Flamengo, Calçade, é ok. Empatar com a LDU lá, ok, tá tudo certo. O problema do Flamengo foi ter perdido para o Central Córdoba no Maracanã. Em Calçado, você que fez a transmissão. Esse foi o grande problema do Flamengo, né? Perdeu para uma equipe que não tenha... era uma novidade de Libertadores na vida do Central Córdoba. Exato. Brincadeira. Time completamente desconhecido. Veio aqui e ganhou da gente. Complicadíssimo. Exatamente. E ele conseguiu ganhar só do Flamengo fora de casa. Um jogo péssimo. Bom, aí você tem que jogar na altitude. 2.850 já faz diferença. Você tira o rendimento, a possibilidade do máximo rendimento dos jogadores. E cada um vai sentir de um jeito. Acho que o Flamengo levou o jogo certo, que era, vamos ver como as coisas se desenvolvem aqui, mas com uma posse de bola de 64% no primeiro tempo. Por quê? Porque a LDU, assim, até me espantou. A LDU não foi agressiva, marcou saída do Flamengo e tal, porque é um time que a defesa não tem segurança, né? O Adjala e o AD têm sérias dificuldades, os zagueiros, para sair jogando, para distribuir o jogo. Isso, a bola circula, vai para o pé do goleiro e ele quebra. E, aliás, esse era o jogo da LDU contra o Flamengo. Deixar o Flamengo vir, sai Flamengo, e jogar nas costas dos zagueiros em bolas esticadas ou invertidas, inverte o corredor. Direita para esquerda, esquerda para direita, porque a equipe não tem muito o que oferecer. Tecnicamente, o Flamengo muito superior. Só que o jogo não é só isso. E o Flamengo ficou um pouco distante do gol. Na escalação, Felipe Luiz, eu acho que ele não vejo nada demais. Ele colocou um segundo volante, o Everton Araújo. Por quê? Porque deu o corredor para jogar o Wesley, que é o que o Wesley faz. No primeiro tempo, o Ayrton Lucas também subiu. Aí você tem uma cobertura melhor, mais dividida. O Everton era lá do direito, o Pulgar lá do esquerdo. E eles se dividiam nessa proteção nas beiradas do campo. Porque se o lateral vai na altitude, você não quer que ele volte como um foguete. Claro. Então você tem que ter um pouco de segurança. É um jogo assim de compensações que tem que ter uma equipe de futebol, ainda mais num cenário que você não sabe quanto tempo ela vai aguentar. E aí chegou no segundo tempo, caiu. Caiu por dois motivos, assim. Primeiro que a LDU aí começa a trocar, né? Ela começa a melhorar, a botar mais gás quando percebe que o adversário baixa o ritmo. E ocorreram trocas no ataque. Sai a Arrascaeta, um jogador a menos para manter a posse, mas o Flamengo, enquanto teve a bola de pé em pé, encontrou espaços entre linhas gigantescos. A LDU se distanciava, assim, dava espaço para jogar. Poderia ter vencido o Flamengo? Poderia. Tinha time para vencer. Mas ao final do jogo, pelo semblante dentro de campo, saíram felizes. Cansado, né? Saíram cansados, porém felizes. Com um ponto. Porque a LDU não disparou, o Flamengo foi para 4. Agora ele tem 3 jogos, tá? 2 em casa, tem que vencer. Contra a própria LDU. Tem que ir a 10. Agora tem que fazer o dever de casa. 10 não, tem que pegar 13 pontos. 13 pontos aí, se classificar aí, ter todas as vitórias aí pra conseguir ser o primeiro do grupo e tranquilo, né? Tem 4, tem que ir a 10. E tem um jogo também contra o Central Córdoba, que é o seguinte, cara, perdeu em casa, vai lá para ganhar fora. É para recuperar. Mas na altitude... Talvez nem precise. Talvez ganhar os 2 jogos em casa. E na altitude... Talvez tenha. Tá com 10 pontos. Não sair em primeiro pro Flamengo de novo, né? Não tem passado em primeiro, né?
chato. Nos últimos anos. É muito chato. Dois últimos anos. É bem desagradável. Primeiro, e para depois das oitavas é a pontuação que você nunca decide fora. Tem os inconvenientes. Mas eu acho que é menos relevante hoje em dia do que era quando você tinha primeiros pegando segundos obrigatoriamente. Então hoje, é claro que do Flamengo você espera a primeira colocação. Mas nas oitavas você pega. Primeiros pegam. Agora, segundos pegam primeiros. Não, agora é tudo Não, liberado. nas oitavas não. Tem o poste dos primeiros e o Nas poste dos oitavas segundos. ainda. É verdade. Depois é você que, tem é que vai. Outro sorteio. Agora, eu acho sim, primeiro, o jogo foi. A exemplo do jogo do Vasco, o jogo foi para isso. Aliás, que zica, hein? Essa nossa noite aqui. Vamos falar a verdade. O Inter estava aí. Não, a gente não mostrou isso. Mas não tava com a gente, né? Isso aí com a gente. Eu tô falando, a gente foi das 7 às 11 com essa sequência de grandes exibições. Agora, o jogo foi para isso. O jogo foi para isso. Estou de acordo com o Calçado em relação ao resultado ser um resultado positivo ou pelo menos um resultado não negativo diante da chance que o Flamengo continua tendo para se classificar. Acho que o normal é o Flamengo passar sem muitas dificuldades, até pelo que a própria LDU mostrou nesse jogo. Bom, primeiro que o jogo não foi aquele jogo que a gente imaginava, aí, tanto do ponto de vista tático, e o Calçade chamou a atenção em relação a isso na transmissão, porque eu imaginava realmente a LDU começando o jogo de uma maneira diferente, por mais que eles reconhecessem a superioridade técnica do Flamengo, que é uma obviedade, mas também em relação ao clima, né? Aliás, é impressionante o que a gente tem de jogo nessa fase de grupo da Libertadores, que não tem aquele clima que a gente imagina como clima de Libertadores, aquela coisa do... Porque foi um jogo, um estádio meia boca ali, não era um estádio lotado, a gente imaginou que ia ter um outro clima de... Então, assim, não foi aquele caldeirão que poderia ter sido. A questão da altitude, evidentemente, pesa e evidentemente vai ser usada pelos jogadores, pelo Felipe Luiz, já foi usada como argumentação e acho que é uma argumentação válida. Claro que a gente nunca sabe exatamente o quanto isso influenciou ou não influenciou. Acho que quando é um jogo contra o The Strongest, contra o Bolívar, aí você já parte do pressuposto de que a dificuldade vai ser enorme, mas em Quito nem sempre é. A gente já viu muito brasileiro ter boas atuações lá, o próprio Flamengo já jogou bem por ali, mas o jogo foi o que foi. E assim, a notícia boa para o Flamengo o que a LDU pode fazer no jogo de volta? Exatamente o que ela tentou fazer no jogo de ida. Vai ser igualzinho. E a gente viu que não é que ela... E acho que essa é uma questão de preocupação para o Flamengo, que ela conseguiu contra-atacar várias vezes. Sim. Inclusive, no melhor momento do Flamengo, que acho que foi a primeira metade do primeiro tempo, ela teve as possibilidades de contra-ataque. Ela teve umas transições ali que os jogadores conseguiram ficar em condições, mas que morriam na questão ali técnica. No último passe, na finalização. Então, é um time que tem muita dificuldade técnica para conseguir fazer algo de decente, mesmo tendo o espaço que o Flamengo, acho que, concedeu em alguns momentos. Então, acho que o normal é você imaginar que o Flamengo, no Maracanã, né, vai todo mundo falar, mas perdeu da Central Córdoba. Vai ter sempre aquele porém ali. Tudo bem, e talvez isso seja até bom para você. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar do que aconteceu. Agora, o normal é o Flamengo avançar sem dificuldades, ainda que nesse momento ele esteja na terceira colocação. A gente tem uma tela aí para mostrar como é que foi o primeiro tempo e o segundo tempo do Flamengo. E só para fazer essa comparação aí, para mostrar como mudou, né? O Calçade estava falando aqui como foram dois tempos distintos. Então a posse de bola cai de 63% para 50%, ações na área rival caindo de 7 para 4%. Passes completos de 285 cai para 190, a precisão nos passes cai também para 84,1, finalizações 5-5, mas no alvo, 2 no primeiro tempo, no segundo tempo não acertou o alvo Flamengo. Teve uma jogada sensacional do Luiz Araújo, inclusive, fazer um golaço, acabou chutando para fora. Duelos vencidos, olha a diferença, ó. 26 cai para 17, Pedro. Então, assim, o segundo tempo, mesmo com as mudanças, em algum momento colocando um time mais rápido, até colocando Cebolinha, colocando o Luiz Araújo, colocando o Pedro, né, aquela força ali no ataque, mas realmente o Flamengo acabou sentindo um pouquinho aí a partida. Me parece que o 0-0 saiu como um bom resultado. Você já falou, né? Na tua opinião, foi bom. Realmente teve uma queda de rendimento aí, mas eu achei o resultado bom também. 0-0, o empate não foi ruim. Jogar na altitude é sempre difícil, é sempre cansativo.
Não é qualquer um que chega lá pra ganhar dos caras, mano. Então eu acho que o resultado foi satisfatório aí dentro do que a gente podia trazer, né? Bom 0x0, né? Foi bom o empate contra a LDU. O problema não é o 0x0 contra a LDU, é quem parar para analisar 4 pontos em 3 jogos quando você olhou o sorteio lá. Esse é o problema, vai ficar toda hora voltando no Central Córdoba em casa, Central Córdoba em casa. Não é nem que o jogo contra o Central Córdoba foi fora o primeiro, Sim, não, sim. foi em casa. Então, 4 pontos em 3 jogos, a gente fica aqui o ano inteiro, é o melhor elenco, não é? Do Brasil, é só o mais caro, é o melhor, o trabalho é bom. Aí 4 pontos em 3 jogos para um cara como o Felipe Luiz, a gente vai ficar aqui, pô. E o jogo que deu 3 pontos foi um jogo também bem abaixo. Soa para quem Bem, quiser se apegar só a isso, fala, pô, os caras estão malucos. Mas não, só que jogar lá não é só como a LDU está. A LDU não é aquela LDU que a gente já viu. Não é LDU de muita velocidade. Não é o tipo do Zubeldia. Não é. Aquela LDU que você não conseguia ver a bola por causa da altitude, por causa da qualidade deles. Muita velocidade. Com 3 caras rápidos e gente, contra-ataque. você vai entender o que eu tô falando. Gente que aqui não conseguia ver a cor da bola, chegava lá na LDU, era destaque do time. Lembra? Que já nem tá mais lá. Júlio. Fez uma atuação contra o São Paulo. É exatamente esse jogo que eu tô falando. Ele acabou com o Rafinha. Não, o que era o Arrulho de ponta por ali não é essa LDU. Só que ainda é a mesma localidade, ainda é o mesmo estádio, ainda é a mesma cidade. Esses efeitos estão lá. Então, no primeiro tempo, o Wesley não conseguiu jogar. Eu não consigo sentar aqui e afirmar sem ouvir o jogador se é só uma situação de não entendimento, de não encaixe, o Gerson não estava bem, ele não encaixou, ou se ele não conseguiu correr, porque no segundo tempo já era um outro jogador. O Gerson teve problemas de finalização contra o Vasco, quase sempre quando chegava para finalizar, ou a perna do apoio estava cansada, ou a perna para bater não era melhor. Hoje ele não foi bem, é o quê? É só uma queda técnica? É um jogador que sentiu um pouco mais que os outros? Se você para ver que o Flamengo sai daqui com um passivo já para resolver, num estádio que, sai de ano passado, tem aquela imagem do tubo lá, quando veio para altitude fazer transmissão. É claro que era La Paz, mas você já sai daqui com um monte de problema e volta com um ponto, a gente pode estar falando que é um resultado bom, só que claro que no pacote geral, ter que vencer os 3 próximos jogos para classificar, falando do Flamengo, para classificar em primeiro, para somar um pouco mais de ponto lá na frente e decidir em casa, é claro que vai soar como, sabe, é uma situação mais desconfortável do que se imaginou. Agora, o jogo de hoje, eu acho que é interessante, o Flamengo não chegou a sofrer, tirando o finalzinho ali, que a LDU tenta chegar um pouco mais. Uma cabeçada no final. Léo Ortiz e Danilo tiveram assim uma atuação. O Flamengo, se eu não me engano, do Domi, foi altitude, não foi? Tomou 5. Do Del Valle. Bola. Foi lá. Não deu bola, não viu bola. O São Paulo não viu bola. É time que vai pra lá e não vê bola jogo de ida pra fazer o jogo da volta só em casa. Sofreu uma defesa, mas acho que o fato do Rossi ter feito uma defesa diz muito também sobre a inoperância dos atacantes. O Flamengo está lamentando que não conseguiu criar para finalizar, porque quase sempre a última bola por passe, a última tomada de decisão, ela foi ruim. Isso aí a gente pode falar do ponto de vista técnico. Sim. Mas o Flamengo está lamentando que não finalizou bem um jogo que ele teve controle. E talvez a gente passasse ontem e hoje o dia inteiro debatendo um monte de coisa. Não que o Flamengo fosse ter exatamente o controle, era como o Flamengo poderia... Será que o empate está bom? A vitória lá é complicado, porque é altitude. Então, assim, o saldo é positivo. O problema é quando a gente abre um pouco a lente, a gente vai lembrar, óbvio, do último jogo e da pontuação que você tem precisando fazer. A realidade são 3 jogos do Flamengo, daquilo que se espera do Flamengo, a gente não viu ainda na Libertadores. Ano passado, o Flamengo em Bogotá, estava lá nesses jogos, 2.600 sentiu, tanto que o Alan, depois daquele jogo, não voltou mais para jogar no Altius, daquele jogo. E ele entrou no segundo tempo, aparentemente bem. O De La Cruz nem viaja. De La Cruz nem viajou. O Flamengo jogou hoje a 2.850, jogou também a 3.600. Dos 2 da altitude na temporada passada, acompanhei lá. Sim, na Bolívia foi assustador. Todos os jogadores se atiraram ao gramado no final do jogo, porque realmente foi desgastante. E aqui sofreu também. E a 2.600 também. Sim, com essa altitude, você tem uma queda de rendimento, porque assim, a pressão do ar diminui. Pressão do ar diminui, a absorção de oxigênio diminui. Logo, você está acostumado a jogar ao nível do mar, a 800 metros, 1.000 metros, você tem algo com o qual você não está acostumado. Fisiologicamente, essa adaptação não se dá em 24 horas. Você precisa de alguns dias, algumas semanas para que isso aconteça. Então, o cara perde rendimento. E um jogador perdendo rendimento, um atleta, uma coisa é a gente perder rendimento, né? De subir uma escada,
A outra é um cara que tem que correr para evitar um gol. Aí já muda um pouco de figura. Então, se sentiu. Mas pela fisionomia do Felipe Luiz ao final do jogo... Mas sente mais no segundo tempo, né? Fica muito nítido, pelo menos no segundo tempo. Porque não é só, assim, não é só o acúmulo, do segundo tempo é um acúmulo do jogo. Sim. Mas logo no início você não tem teu rendimento. É como se você tivesse o teu velocímetro, o teu acelerador tá limitado. Sim. Você não vai pisar fundo em nenhum momento ali. E Porque tem você também não a questão tem que o a combustível. velocidade da bola é diferente. Tudo isso impacta. Mas o Flamengo teve, a gente viu ali números de primeiro tempo e segundo tempo, eu diria 30 minutos iniciais do primeiro tempo de muito domínio. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo já viram a LDU se soltando um pouco. E nesses 30 minutos que o Flamengo foi realmente o dono do jogo, faltou o tramo final do futebol. Ele controlava, ele tinha a bola, mas ele não conseguiu chegar... Você falou da velocidade da bola, né? Sim. Você viu uma... Não sei se vai rodar, só para complementar, você viu uma... Não sei se vai rodar a entrevista do Felipe Luiz, que ele fala que ele pedia toques mais curtos ao time. E eu acho que isso é um problema. Porque o Flamengo chegava, controlava ainda que lento. E perdeu muito e aí passe quando esticava, teve uma bola que, se eu não me engano... Você perde a noção do... É um toque de um cara de qualidade assim, a 5 metros, e sai um tiro. Aquilo ali claramente é um erro técnico que é causado pela atitude. E era sempre perto da área, era sempre o passe para entrar na área, era sempre o levantamento da bola. Eu acho que o Flamengo poderia ter chutado um pouco mais de fora. Então, faltou ali. Quando não está encaixando essa aproximação, testa. Chegar na área. E hoje jogou com o Juninho. E aí um problema que é de todos os times. A gente falava aqui do Vasco, é de todos os times. O Flamengo tem um elenco melhor, sim. Mas ele também está encarando todas as competições com o elenco que tem. Então, hoje, por exemplo, não tinha o Plata. Plata foi desfalque de última hora. Joelho. O Plata é um jogador muito importante. Ainda mais... Ia jogar, no lugar do Juninho. Ia jogar. Acostumado lá, né? Apesar que... Além de ser um jogador importante, ele deve estar acostumado com a altitude, né, cara? Então, iria ser um motorzinho ali a mais pra gente. A ambientação dele agora seja outra. Mas ele vai jogar pela seleção lá. Vira e mexe, ele tá lá. Ele deve ter alguns caminhos para... O cara que tem uma memória, isso. o corpo dele, ele reage melhor a isso, até porque ele está acostumado. Então, assim, vai chegar um momento também que o elenco vai sentir o desgaste. Então, ele pode fazer uma troca. Hoje não jogou o Léo Pereira, joga o Danilo. No outro jogo não tinha jogado o Léo Ortiz, jogaram o Danilo e Léo Pereira. Você pode trocar aqui o lateral, o Alexandre está machucado. Hoje saiu, não sei em que condições, se era um desgaste físico ou se era alguma coisa... muscular, o Ayrton Lucas no finalzinho do jogo entrou o Varela. E se correu muito. E você viu que ele sai de maca, inclusive. Não sei se é porque faltou ar ou porque estava faltando perna. Então, também sente o desgaste. Porque o Flamengo também está, por mais que tenha um elenco mais forte, também sente o desgaste de um jogo em cima do outro. 23 jogos. E o Flamengo não vai ter, ao contrário de muitos, a parada no meio do ano. Vai ser hora de dar uma resgatada. E a LDU fez 11 jogos no ano, o Flamengo 23. Ah, mas começou com os moleques. Tudo é verdade, mas são 23 jogos oficiais do Flamengo. A LDU fez 11 e teve até adiamento de jogo. Então, assim, quando o encavalou na Libertadores, um jogo no meio de semana ficou muito próximo, a LDU adiou o jogo. Era um jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Mas isso então, é o padrão, né, Calçadinho? Não existe nenhum, eu tava olhando, não existe nenhum confronto de brasileiro contra time... Que aqui não faça isso. Que o brasileiro não tenha jogado muito mais e que a federação local, não, isso acontece contra bolivianos, contra equatorianos, os caras... O jogo adiado é o jogo com o Barcelona. Contra o Barcelona. Os dois estariam jogando na Libertadores no meio de semana. Mas, peraí, não joga aqui não, que a gente vai se desgastar muito nesse jogo. Vamos focar aqui em Libertadores. E estão indo. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Tem um trechinho aí que o Pedro Ivo falou. Vamos lá. Queria muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né?
E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa. No Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui. Mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola, isso depois do segundo tempo se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes, eu esperava que eles viessem com 4-3-3, e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com um volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael, da TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado, e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. Mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo, assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Okay?
Felipe, boa noite. Boa noite. Dada todas as dificuldades que tinha, a questão da altitude, você perde o Gonzalo Plata ali hora antes do jogo, era um jogador que talvez do seu grupo seria o mais adaptado a jogar aqui, fez base no Independente Del Valle, apesar de não ser daqui de Quito, mas jogou por muito tempo, quando joga na seleção joga aqui, você perde um jogador importante hora antes do jogo, você não tem o De La Cruz, que também é uma peça-chave ali no meio campo, você não tem o Alexandro, que é um jogador experiente na lateral. Queria saber de você o sentimento que você sai daqui, de ter ganho 1 ponto ou de ter perdido 2 pontos. Não, queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar... Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Tá vivo, né? Assim, a gente estava conversando aqui ontem, né? Que a derrota ia ser complicada. Ele mas... elogia muito os jogadores, e eu entendo o que ele fala, e ele fala, mas viemos para vencer. Exatamente. Ou seja, sai amargo. Dá para entender o cenário que a gente estava desenhando. A única coisa, eu acho sempre muito boas as entrevistas do Felipe Luiz, por isso eu acho legal a gente ouvir sempre o que ele tem a dizer. A única coisa que eu, de novo, né? Agora eu não me lembro qual foi o jogo em que ele se disse surpreso com a linha de 5 do adversário. Mas ele disse isso. E acho que foi o jogo da Libertadores mesmo. Córdoba? Mas o Córdoba seria seria muito surpreendente. Talvez o Tátira. Foi no primeiro. Foi o Tátira. Ganhou de 1-0. Foi o Tátira. Que ele falou isso. Eu até brinquei, né? Cara, isso tá aí uma coisa com a qual ele não pode se surpreender. E hoje ele disse de novo que não estava esperando os 2 volantes, porque o time sempre jogava num 4-3-3 e o Calçade até confirma, tendo estudado também para fazer o jogo. Mas, cara, esse vai ser o padrão. É o Flamengo, e assim, o Flamengo... Hoje nem teve linha de 5, exatamente. Então, não teve nem a linha de 5, mas assim, o padrão de você tirar um atacante para colocar mais um volante, ou tirar um meio-campista para colocar um terceiro zagueiro, isso vai ser o padrão contra o Flamengo. Não tem muito jeito. Então, acho que o Felipe precisa estar preparado para esse tipo de atitude dos adversários. Acho que a gente também, e eu falei isso até, a gente ficou surpreso, talvez por imaginar, por ser a LDU, que a LDU ia começar o jogo, pelo menos aqueles 15, 20 minutos habituais, de uma outra maneira. E isso não aconteceu, mas eu acho que o Flamengo sempre vai precisar estar preparado e não pode se surpreender com uma formação mais defensiva do seu adversário no início das partidas. Calçade falou aqui no início do programa, quando a gente estava falando sobre esse tema dos adversários na Libertadores, né? Eu tenho sempre para mim uma correlação entre o nome da competição e o que ela representa e as disputas em campo, né? Libertadores é uma homenagem àqueles que lutaram pela libertação da América. Rapaziada, então é isso. Então, o Flamengo acabou levando 1 ponto, né, para casa. Muito importante esse ponto. Deixa o Flamengo vivo, mantém o Flamengo na briga com os outros times ali. Tá todo mundo muito embolado. Então esse aí foi mais um corte aí do canal da ESPN Brasil, o programa Linha de Passe. Quero deixar os créditos aí na descrição. Se inscreve no canal para ajudar o canal aqui. Compartilha, senta o dedo no like e fui!